Olá, essa é a segunda parte do vídeo sobre como lidar com rejeição. Falei que eu ia levar uns 2 dias, levei um pouquinho mais. Mas aqui vão algumas maneiras de você rever a sua forma de lidar com rejeição e talvez adquirir umas ferramentas novas. Não que as que você tenha são inúteis, né? Ou que estão erradas. Talvez para alguns momentos elas não vão funcionar. Mas é importante a gente pensar que muito do que dificulta a nossa reação e o nosso manejo da rejeição são crenças e situações passadas que reforçaram certas crenças sobre nós mesmos e sobre como as pessoas nos veem e sobre o futuro, como eu falei lá no vídeo 1. Acho também importante levantar que algumas pessoas podem ser mais sensíveis à rejeição. E talvez não tenha só a ver com uma questão de aprendizado através de situações com pessoas ou do que você foi ensinado diretamente, ou enfim. Pode ser que tenha uma base neurobiológica também para sua dificuldade com a rejeição. Mas aqui vão algumas dicas para você lidar melhor com rejeição. A primeira delas é: reconheça que você está sentindo dor, né? E faça o luto dessa dor. Não tem nenhum problema. Eu acho que uma das grandes dificuldades da rejeição são algumas ideias de maturidade que não são maduras, ou de como você deveria superar as coisas com alguma rapidez, ou que você não deveria sofrer tanto por coisas tipo: eu saí 2 meses com uma pessoa e eu tô sofrendo mais do que 2 meses por ela. Tá tudo bem, cada um tem o seu limiar para lidar com estresse e com rejeição, e consequentemente alguns de nós vão levar mais ou menos tempo. O luto, ele envolve sentimentos de tristeza, de raiva, de culpa, de vergonha. Ele envolve também sentir tudo que você estiver sentindo, não negar as coisas que você está sentindo, nem reprimir, nem tentar abafar e se tornar meio insensível a elas usando outras coisas, tipo substâncias, né? Chorar, escrever a respeito, ir pra terapia, fazer atividade física, ficar com a natureza, escolher ficar com pessoas que te fazem sentir melhor, talvez criar ritos de despedida para algumas situações, ou se não até para todas, não importa. O que importa aqui é: se te deixa mal, vamos encontrar formas de sentir o que você tá sentindo, até que essas coisas naturalmente encontrem o seu caminho, sabe? Dar-se tempo para sentir as coisas que você tem que sentir é importante e precisa ser processado. Você precisa processar isso. Ficar ignorando os seus sentimentos ou reprimindo eles ou usando outras coisas para lidar com eles, exemplo, substâncias, só vai fazer com que demore mais o ajuste desses sentimentos dentro de você. Vai te atrapalhar mais do que vai te ajudar e vai fazer com que o processo demore mais do que ele realmente demora. A duração ou a intensidade do luto depende de cada pessoa, como eu falei. Eu acho isso muito, muito, muito importante. E também depende do que você perdeu, do que aquilo significava para você, né? No fim das contas, a rejeição é a perda de alguma coisa, de alguém que você tinha ou que você esperava ter. Então, a gente normalmente se sente envergonhado, inseguro, enfim, inadequado quando a gente é rejeitado. E a gente só quer que aquilo passe, a gente não quer sentir aquele desconforto, né? E normalmente os resultados da gente ignorar essa dor não são os mais legais, como eu falei. Então a melhor coisa é a gente, da melhor maneira possível, sentir o que a gente tem que sentir. Nesse ponto a terapia pode ajudar muito. Uma outra coisa que é importante também, para algumas pessoas vai ser um pouco mais difícil do que para outras, é: não se culpe pela rejeição, né? É natural a gente querer entender e saber por que a gente foi rejeitado. Mas a verdade é que em boa parte dos casos a gente nunca vai saber direito por quê. E aí a gente acaba tentando fechar esse quebra-cabeça, essas respostas que faltam, com crenças que a gente tem. Então a gente acaba se culpando. A gente imagina que o problema foi que a gente pisou na bola, que a gente não é legal o bastante, que a gente não é bonito o bastante, que a gente não é o bastante ponto, que não somos amáveis o suficiente, desejáveis o suficiente, que a gente é difícil, que a gente é idiota, que a gente vai encontrando explicações negativas que reforçam crenças nossas para fechar um quebra-cabeça que, na verdade, a gente não tem as peças. E muitos de nós somos condicionados lá de pequenininho a acreditar que o problema é sempre a gente e que a gente sempre está à mercê de uma rejeição porque nós não somos
vou usar a palavra de novo, adequados, né? Agora que a gente é adulto, lá quando a gente é pequena, a gente não tem muito acesso a essa ideia de que a gente pode não acreditar em certas coisas. Mas a gente, à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente pode questionar essas crenças e perceber se é realmente isso mesmo, né? Quando a gente é adulto, a gente tem mais ferramentas para considerar alternativas, hipóteses, outras razões para ter havido a rejeição. Inclusive razões que não tem nada a ver com a gente. Pensa você aí, quantas vezes você talvez rejeitou pessoas, situações, convites, enfim, e não tinha nada a ver com aquelas pessoas ou situações em específico. Eram outras coisas da sua vida que estavam acontecendo. Então, por que essa mesma fórmula não pode funcionar para você? Por que as outras pessoas não podem ter outras razões para talvez não estar com você? Por que a única explicação possível é que você é difícil? Porém, algumas vezes também é importante olhar para o nosso comportamento e como a gente se comporta e se apresenta, né? A rejeição ainda assim não significa que você fez particularmente algo errado. Às vezes você não consegue um emprego, por exemplo, porque você não fecha o perfil. Ou porque a pessoa decidiu contratar alguém que conhecia. Ou porque se você sai num date com uma pessoa, a pessoa não te ligou, não é porque ela é tóxica ou porque você é insuficiente. Porque às vezes aquela pessoa tá insegura, porque às vezes aquela pessoa não tá no momento, porque às vezes aquela pessoa ficou intimidada por você. Nem sempre é sobre você. É muito importante a gente cuidar com esse pensamento autocentrado, né? Que tudo que dá errado. E é tão engraçado porque é tão autocentrado quando tudo dá errado, mas quando tudo dá certo, a gente pode ter uma dificuldade de pensar na mesma intensidade que talvez deu certo por nossa causa, né? Não é justo a gente se culpar ou assumir responsabilidade pelas coisas que estavam fora do nosso controle e rapidamente presumir que foi a gente que fez algo errado. É importante pensar nisso. Uma outra questão que nós psicólogos acreditamos muito é na resiliência. A gente acredita que resiliência pode ser sim um comportamento aprendido. E resiliência é o quê? É a capacidade de cada vez mais rápido voltar à sua forma original, quando você passa por uma situação de crise, de conflito mais difícil, né? Então algumas coisas como manter a mente aberta, considerar outras hipóteses, não cair naquele pensamento tudo ou nada, se a pessoa me rejeitou, logo eu sou não digno de amor. Será que não tem outras razões para isso? Se focar mais em soluções, de que você pode aprender com a experiência, que você pode buscar ajuda, você pode fazer perguntas, manter um senso de humor a respeito de algumas coisas que aconteceram, lembrar de qualidades suas, que às vezes você vai pisar na bola, não precisa, de novo, não precisa ser ou eu sou um sucesso ou eu sou um fracasso. Você também pode treinar a ver os erros, os escorregões como formas de aprendizado, né? E que são talvez até coisas necessárias de acontecer para você alcançar os objetivos que você tem, né? E claro, aquilo que eu falei lá no primeiro tópico, praticar autocuidado. É muito importante a gente, quando cai, não ser aquela voz que nos pressiona ainda mais para baixo. E isso é treino para muitos de nós. E para muitos de nós isso é realmente difícil. Às vezes a vozinha crítica interior ela é tão forte que para mim aquilo é verdade, não é algo que eu deveria questionar. E por último, só porque você foi rejeitado não quer dizer que você deveria se recolher. Quantas pessoas, histórias de celebridades que a gente tem aí que passaram por milhares de rejeições e ainda assim continuaram até que elas conseguirem o espaço delas, né? Parte da razão pela qual elas conseguiram foi resistência e aceitar que rejeição fazia parte do processo de encontrar o caminho delas, né? Talvez porque essas pessoas viram como normal ou necessário passar por rejeições, elas lidaram com isso mais fácil, né? Esse tipo de aceitação de que a rejeição faz parte, de que eu não vou ganhar sempre e de que a rejeição não precisa necessariamente significar que tem algo errado comigo, ajuda a rejeição a ser menos dolorosa. Nem vou parecer, mas ser menos dolorosa. Se eu saio de noite e conheço alguém, essa pessoa não fazia diferença pra mim há 15 minutos atrás. Como é que agora ela quase que define quem eu sou e o quão desejável eu sou? É importante pensar, rejeição é incômodo, é desconfortável? Sim. Mas será que ela não faz parte do caminho de conhecer pessoas legais, de estar em momentos mais legais, de ter oportunidades de carreira mais legais, né? Sentir a perda quando você é rejeitado, mas também combinar o sentimento de perda com questionamentos mais saudáveis e não ir direto para essa consideração, para essa conclusão de que o
problema só pode ser você, vai te ajudar muito a lidar com a rejeição, porque, vamos aos fatos, vai continuar acontecendo. Não importa o quanto você não goste ou quanto te deixe pra baixo, é uma experiência normal da vida, como eu acho que eu falei no primeiro vídeo. E vai te ajudar a lidar melhor com a rejeição, aceitar que parte dos obstáculos do percurso que sempre vão haver é a rejeição, mas que você passa, porque a verdade também é essa. Os sentimentos, eles são passageiros, tanto os positivos quanto os negativos. Então você vai dar conta, não duvida disso. E se tiver muito difícil, procura terapia. Se você gostou desse vídeo, deixa like, deixa comentário, assina o canal e a gente se vê no próximo. Até mais!